Olá, tudo bem? Meu nome é Andrew Ryder, sou CIO da WHG. Estou aqui para apresentar uma estratégia diferente que a gente tem aqui de China, equilibrada, que usa renda fixa, usa ações locais e a moeda, acho que de uma forma que vocês vão ver bem diferente do que tem disponível aqui no mercado. Vou passar aqui para o Fernando para começar a apresentação. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Fenoli, eu sou economista da WHG. Então vou começar com alguns slides aqui do campo mais macro para introduzir China. A China já é super conhecida, os grandes números já são super conhecidos também do grande público, mas a gente quer passar essa mensagem, talvez principal, de que a China é relevante demais para ser ignorada. Tá? E eu acho que um dos slides ou dos gráficos que a gente mais gosta é esse gráfico da direita, na parte de cima, que mostra que a Ásia, ex-Japão, ela vai ter um PIB tão grande como os Estados Unidos e a Europa somados em 2025. Então é uma região com um PIB muito grande, uma região que tem crescimento econômico. Então isso propicia assim, retornos muito bons de preços de ativos. E esse é o ponto, é uma região tão grande que você não pode simplesmente deixar de participar da alocação do seu portfólio nessa região. A China, por exemplo, é o principal país da região, né, o maior expoente, esse é o foco da apresentação, e a gente mostra como assim, a China hoje tem esses laços com basicamente a grande maioria dos países, especialmente quando a gente olha a evolução do comércio global. No ano 2000, o principal parceiro comercial da grande maioria dos países era os Estados Unidos, e agora em 2020 a China ocupa essa posição, é o principal parceiro comercial da grande maioria, com exceção da América do Norte e alguns países europeus. Então, assim, a China hoje não é mais simplesmente um país grande, focado em uma única região, ela realmente é um país gigante, com uma economia muito grande e com penetração em praticamente todos os países. Então é por esse ponto que a gente não pode deixar de olhar para a China com bastante cuidado. E outro ponto, além do gigantismo da China, exatamente a China está bem posicionada nessas novas tecnologias, né, esse novo mundo que vem pela frente na parte econômica, certo? Então, toda essa parte de tecnologia que está na fronteira, como fintech, realidade virtual, carro autônomo, né? Se você quer participar dessas grandes tendências, dessas novas tendências globais, você tem basicamente uma opção de estar na geografia americana ou na chinesa. São as duas que praticamente rivalizam na primeira colocação em termos de investimento, em termos de número de empresas pesquisando esses setores. Então, se você quer participar dessa tendência global, desse tema, basicamente você tem que estar ou nos Estados Unidos ou na China. Outros países não vão te dar essa oportunidade. E o destaque que nós gostamos muito de passar é a parte relacionada à energia renovável. A China realmente está bem à frente dos demais países e a gente sabe que essa mudança de matriz energética global agora é para valer, né? Então vai reduzir o consumo de combustível fóssil e começar ao consumo de outras formas de energia. Então a gente colocou aqui um exemplo da produção de bateria para carro elétrico e como a China está muito à frente já do segundo colocado na produção dessa fonte de energia, e até 2025 essa diferença para o segundo colocado vai aumentar ainda mais. Então esse é um exemplo, e o segundo exemplo é a questão de energia renovável, né? Então você olha, a produção de painel solar é praticamente dominante, a produção chinesa, eólica também, a China está super bem posicionada. Então se você pensa olha, eu quero participar da tendência de mudança de matriz energética e alocar meu portfólio nessas novas fontes, alocar meu capital nessas fontes novas de energia, a China naturalmente acaba sendo um lugar meio óbvio para estar, e a gente acha que esse é um ponto super positivo quando a gente pensa na alocação para a China. E aqui um outro ponto também um pouco mais geopolítico, é pensar essa questão desse mundo que está se tornando mais bipolar, no sentido de duas grandes potências rivalizando na sua importância em relação à influência global, cultural, tecnológica, etc. Então esses gráficos, né, foram construídos pela Bridgewater e eles mostram um estudo histórico de mais de 500 anos, utilizando vários fatores que estão aí, né, como educação, inovação, comércio, qual que é a importância desses impérios ao longo da história. E o que dá para ver é que os Estados Unidos ainda continua sendo uma potência super dominante.
tá? Que é a linha azul, que é alguma decadência, mas ainda num nível super alto. Só que o que mais chama atenção no gráfico é a emergência da China. Tá? A China aí em vermelho, subindo super rápido, especialmente a partir do final do século passado, e hoje com uma importância muito próxima dos Estados Unidos. Então isso mostra como a China vai realmente rivalizar com os americanos em vários setores e também vai rivalizar no setor financeiro. Tá? Eu acho que esse é um ponto super relevante para a gente pensar um pouco depois a história dos fluxos de capitais indo para a China. E também esse gráfico da direita, na parte superior da tela, a gente olha exatamente a China nessa parte ascendente do ciclo de se tornar um grande império, enquanto os Estados Unidos já está, de certa forma, em algum declínio, apesar do nível ser muito alto. E o slide de baixo a gente gosta também de mostrar essa posição líquida de investimento internacional, que é uma teoria do historiador Niall Ferguson, que mostra que ele basicamente estudou por que o Império Britânico deixou de ser aquela potência do começo do século XX, né? E qual o motivo que levou o Reino Unido a perder esse status. E para ele, um dos fatores foi o Reino Unido basicamente deixar de ser credor global e passar a ser devedor global. Isso aconteceu durante as guerras do século passado. E quando a gente olha a foto do momento, e ele mesmo diz isso, a gente percebe os Estados Unidos com uma posição líquida de investimentos bastante negativa, enquanto que a China é positiva. Então pode ser um sinal de que em algum momento você vai ter essa transição de poder, essa transição hegemônica de um império para outro, mas é um ponto que talvez a história pode se repetir. Então acho que é só um aspecto interessante para a gente olhar, né, essa questão dessa mudança de bastão entre China e Estados Unidos que pode acontecer ao longo do tempo. E aqui na parte mais macro, né, acho que um ponto que a gente gosta bastante da tese de China é essa dissociação do ciclo econômico da China em relação ao mundo ocidental. A gente já viu isso no passado há alguns anos, eu acho que em 2022 isso vai se repetir. E basicamente, dado a reação de política econômica bem diferente em relação à pandemia no ano de 2000, essas políticas ainda ficaram cada vez mais diferentes. Então, para ter uma ideia, no ano de 2022, se espera que os Estados Unidos façam uma contração fiscal não desprezível de 2,4% do PIB, que é bastante coisa para padrão histórico, enquanto que a China deve apresentar uma expansão fiscal. E da mesma maneira, quando a gente pensa em taxa de juros, política monetária, a gente está vendo o mundo emergente todo subindo juros, e a perspectiva é que continue subindo no ano que vem. A discussão dos Estados Unidos é realmente o quanto o Fed vai subir de taxa de juros em 2022, reduzir o QE mais rapidamente, enquanto que a China, a discussão é se o juro vai ficar estável ou se o juro vai cair, se a política de crédito vai ficar estável ou se a política de crédito vai acelerar. Então, o fato do ciclo econômico ser diferente entre os dois países, ele gera oportunidades muito interessantes de diversificação, especialmente aí em alguns ativos, como a gente vai mostrar. Eu acho que esse é o aspecto talvez mais interessante quando a gente pensa a China contra os outros países. Só para complementar aqui, né, eu acho que essa é uma página bem importante, né, porque esse ano a gente viu a China sendo bem ortodoxo, né, ano passado também no lado monetário e no lado fiscal. E agora com os Estados Unidos talvez, né, dando uma guinada, o Fed começando a falar em acelerar o taper, aumentar juros próximo ano mais ativamente, a gente vê que a China tendo esse descolamento com o resto do mundo é uma coisa muito interessante para qualquer alocador global, que agora a gente vai ver o contrário dessa situação, né? Enquanto o mercado emergente, a gente está vendo aqui no Brasil, tendo aumento de juros muito forte, e vários outros países, quase todos no mundo inteiro vão acompanhar, a China realmente é uma que está num ciclo totalmente diferente e o debate lá é o contrário, né? Será que a China vai cortar juros? Será que a China vai aumentar o estímulo fiscal? Então isso eu acho que pode proporcionar a China a ser um país safe haven, né? Um país diferente para os alocadores no próximo ano, que vai ter muitas incertezas. Aqui é uma página também acho legal na mesma linha, né? O que a gente falou na página anterior era, né, ano passado, Covid, agora próximo ano, né? Taticamente, como é que a China está descorrelacionada do resto do mundo. Mas aqui é uma visão mais estrutural, como a China, né, tem uma correlação literalmente zero com ativos mundiais. Então a primeira tabela fala sobre renda variável, a segunda sobre renda fixa, e você pode ver que, né, renda variável, por mais que ajuda o brasileiro a diversificar, tem uma certa correlação com o resto do mundo. Mas a China, ações locais, tem uma correlação de zero
Isso, né, numa média de 5 anos, então é muito tempo, e renda fixa também. Então, né, renda fixa aqui no Brasil é correlacionado negativamente com renda fixa em outros lugares do mundo, né, porque a Treasury, o Bund alemão, é um safe haven, né, ajuda em momentos de recessão. Na China a correlação é zero. Então, quando a gente pensa como um alocador, qual que é o ativo ideal para você, né? Se você tem R$100, você tem mais R$5 para alocar, qual que é o ativo ideal no mundo que você gostaria de ter? Seria alguma coisa com retorno esperado positivo, mas que a correlação é zero com aqueles R$100 que você já tem investido. Acho que aqui, né, é um dos pontos principais do porquê que a gente gosta de China. Aí aqui, né, falando um pouco sobre renda fixa, que nem eu falei no começo, né? Então a ideia aqui dessa estratégia é ter renda fixa, moeda e ações locais. Acho que isso é um grande diferencial. Renda fixa, né, muitos, né, no mundo acham que a da China é uma coisa muito diferente, e aqui explica bem por quê, né? Você tem uma taxa de juros real positivo de 1,6%, enquanto nos Estados Unidos, Alemanha e Japão, a sua taxa de juro real para os próximos 10 anos vai ser negativo. Claro que o brasileiro olha isso e fala, poxa, mas 1,6 é nada demais, aqui no Brasil, né, tá 5 e pouco, pô, muito bom aqui e tal, mas o ponto é que aqui a gente está falando de ativos que são correlacionados negativamente com risco. Então, quando o mundo desacelera, quando a gente está com risco de entrar em recessão, né, esses são ativos que te defendem no portfólio. É exatamente por isso que a renda fixa americana, japonesa e alemã é tão cara, né? Basicamente o que você está falando aqui, eu estou pagando um seguro muito caro no meu portfólio para me proteger de quando eu tiver uma crise no mundo. Então a renda fixa no Brasil não serve a esse propósito. A renda fixa no Brasil é correlacionado positivamente com ações brasileiras e com câmbio. Então é tudo, né, o kit Brasil, é tudo na mesma direção. Aqui o grande valor da China é exatamente um ativo, e vocês podem pensar em qualquer ativo que vocês quiserem, né? Pensa no ouro, pensa no Bitcoin, né? Pensa em qualquer coisa que possa defender, né, num cenário de recessão, e realmente, né, não que esses necessariamente vão defender, né, porque no passado não defenderam, mas até esses não têm o juro real positivo. A renda fixa chinesa é realmente uma coisa única que tem um retorno positivo, e aqui na direita a gente compara, né, como que o risco de crédito também da China é muito bom comparado, né, com outros países no mundo, então tem um rating bom, e esse ativo tem se comportado dessa forma esse ano, né, com revisão de crescimento para baixo do Evergrande, né, de várias intervenções do governo no setor de educação, de tecnologia, etc. Toda vez que foi revisado para baixo o PIB, a renda fixa esse ano foi fechando, então a gente já viu isso na prática, né, num período muito bom de se examinar. A gente acha que isso vai continuar no futuro, exatamente porque ainda tem gordura para os juros fechar mais. E aqui, né, agora falando um pouco de renda fixa pelo lado de performance, né? Então, o Gavecal, né, que a gente respeita muito, gosta de falar que talvez a melhor alocação do mundo é comprar ações americanas e renda fixa na China. E aqui dá para ver como a performance, né, de renda fixa na China tem sido até melhor do que renda fixa em outros lugares, e todo mundo imagina que renda fixa dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, né, foram muito bem nos últimos anos à medida que juros foi fechando, até para patamares negativos no caso da Europa, mas ainda assim a China, com todos os problemas que sofreu, né, nesse período, a renda fixa em dólar foi melhor e a volatilidade é baixa. Então, se olhar o Sharpe Ratio, né, que ajusta pela volatilidade, continua sendo o melhor ativo de todos. Então, sobre renda fixa, é isso, a performance, né, tem sido muito boa, e é um ativo que a gente acha que tem que ter nos portfólios globais, que as pessoas têm pouca exposição. Agora, para desmistificar um pouco a renda variável também, eu acho que primeiro, antes de desmistificar, tem que mapear um pouco. Então, a gente fez um trabalho bem profundo de mapear os vários índices e, né, visualizar que a gente trouxe para vocês. Eu acho que o jeito de pensar é que tem as ações offshore, que são as ADRs em Nova York, as ações em Hong Kong, tem as ações onshore, que a gente se chamam A-shares. E os A-shares têm dois índices, tem o índice de Xangai e o índice de Shenzhen, e dentro do índice de Xangai e Shenzhen, cada um tem a sua versão de tech, né? Um é o STAR, outro é o Chinext, e tem o índice CSI 300, que é um híbrido de Xangai e Shenzhen, as large caps,
e CSI 500, que é híbrido também, a Small Caps. E o ponto aqui, né, só para mostrar a quantidade de índices e temas e pesos, a gente fez essa análise proprietária aqui com o time de ações, e também mostrar a liquidez aqui, que é muito grande, né? 12 tri de dólar, né? É uma infinidade, é só comparável com o mercado americano, a liquidez na China. Então as pessoas acham que A-shares é um negócio meio novo, mas na verdade tem uma profundidade incrível. Mas acho que para desmistificar um pouco, né, essa ideia agora, visualizando esses dois, né, partes diferentes, onshore e offshore, na esquerda a gente botou os índices de Hong Kong e o índice, né, MSCI China e K-Web, que é o ETF de internet na China, e dá para ver que todos eles estão indo muito mal, né? Então, claramente, né, no ETF de internet tem Alibaba, Tencent, todas essas empresas estão indo bem mal no ano, mas na direita são as A-shares. E as A-shares, as ações locais, é o que o governo está realmente querendo desenvolver o mercado de capitais. Então, o interesse do governo não é, né, que essas gigantes de tecnologia continuem crescendo, que são listadas, né, fora, com capital estrangeiro. Muito pelo contrário, eles estão preocupados. Na verdade, a gente acha, né, que nem outros países do mundo também estão preocupados, mas ainda não estão agindo. Então, a China só está sendo pioneiro nessa frente de, né, realmente endereçar o monopólio dessas empresas, todo o risco que isso, né, cria para a sociedade. E eles estão olhando para frente. Então, onde vai vir um crescimento na próxima década? Que nem o Fernando falou antes, né, energia renovável é um ângulo, bateria para carro elétrico, também tem semicondutor, né, tem algumas indústrias que eles acham é daí que, se a gente for dominante, vai vir um crescimento nos próximos anos. Não vai ser de criar TikTok ou de fazer videogame, né, ou, né, de e-commerce, né, que era uma coisa que estavam desenvolvendo lá nos anos passados. Vai ser nessas indústrias novas que requer, né, empresas locais desenvolver essas tecnologias. E dá para ver que esses, né, setores ou ETFs aqui estão subindo muito no ano. Se você olhar o CSI 300 cai marginalmente no ano, né, que é o S&P 500 equivalente dos A-shares, e CSI 500, que é o Small Caps, também está subindo muito bem no ano. Então, pela perspectiva chinesa, está funcionando. As ações que deveriam estar subindo estão subindo, e as estão caindo. É muito diferente de 2015, 2016, quando tinha uma crise de verdade. A gente vai mostrar que não só as ações que eles querem que estejam subindo estão subindo, mas a moeda, a renda fixa, está tudo indo na direção certa, de acordo com a cabeça do governo chinês. E aqui só é, né, uma página que tem muitos números. A gente fez uma apresentação muito mais detalhada, interna, para mapear todos os índices, todos os, né, temas e a exposição, valuation, revisão de lucro, né, crescimento, retorno sobre capital investido, para realmente mapear todas essas empresas. E aqui dá um pouco de uma ideia de como tem empresas gigantes listadas nas A-shares, né? Tem a Moutai, que é a mais conhecida, que é a bebida campeã nacional lá, que é mais de 300 bi de dólares de market cap, mas tem a CATL, que a gente até fez um tweet do outro dia mostrando como ela tem performado muito bem nos últimos anos, que é uma companhia de carro elétrico, de bateria para carro elétrico, uma das maiores do mundo, né, que a China realmente quer se posicionar nessa frente, né, mas outras também de renewables, a LONGi, que tem 71 bi de market cap, né, então várias do setor de saúde. Então são empresas super líquidas que crescem muito, dá para ver o crescimento da receita aí, né, muito forte, e a gente acha que realmente é esse que é o futuro, é isso que o governo chinês quer focar. Aqui a gente fala um pouco sobre o valuation. Então, na esquerda tem o CSI 300, de novo, é o índice principal dos A-shares, comparado contra o S&P e contra a Europa. Dá para ver que o PE é muito defasado dos outros, muito descontado. Na direita a gente compara o CSI 500, que é o Small Cap da China, com o Russell 2000, que é o Small Cap dos Estados Unidos. De novo, né, tem um desconto muito grande. E além de ser descontado, as ações crescem muito na China. Então aqui a gente falou, acho que é um jeito mais claro de visualizar. Aqui na esquerda você vê um eixo, está o PI, igual estava na página anterior, e o outro eixo está o crescimento do lucro por ação. Então o que dá para ver aqui é que os índices chineses têm um crescimento por lucro, crescimento de lucro por ação comparável ao Nasdaq, né, que cresce muito, mas um valuation que é comparável à América Latina, né, e mercados emergentes em geral, e Japão, né, coisas que são mais baratos no múltiplo. Então, na direita a gente olha essa razão, né, de múltiplo sobre o crescimento, que chama de PEG,
E você pode ver que o Bovespa, que né, parece muito barato, o PI, né, não cresce quase nada, então tem um PEG muito alto. O S&P, que cresce bem, tem um valuation muito caro, então também tem um PEG alto, a Europa é parecido. Mas o CSI 300 tem um PEG de 1, que realmente é um nível muito atraente, é um nível que tem sido, né, era o nível meio normal do pré, vamos dizer, né, toda essa liquidez e fechamento de juros no mundo. Então continua num valuation que a gente acha bem atraente, especialmente dado o crescimento do mercado local. Aí aqui, né, para falar um pouquinho da moeda e o fundamento, só queria, né, falar um pouco, e eu já passo aqui para o Fernando complementar, mas basicamente o que a gente tem pensado muito aqui na WHG é sobre moedas no mundo inteiro, e a gente vê o dólar se fortalecendo contra todo mundo. Né? A gente vê claramente contra o real, né? Então a gente botou aqui o real, mercados emergentes também, a gente vê a moeda mexicana desvalorizando muito recentemente quando trocou o presidente do Banco Central, a moeda, né, da Turquia está, né, desvalorizando num movimento exponencial, né, num low aí de muitos e muitos anos, e a gente vê isso em outras moedas também desenvolvidas, por exemplo, o euro e o ien, com os Estados Unidos começando a aumentar juros próximo ano, talvez agressivamente, e a Europa e o Japão não participando, o diferencial de juros está aumentando muito, então as moedas desenvolvidas também estão desvalorizando. Então é uma situação meio atípica, porque normalmente, né, se a gente está tendo uma crise, o dólar valorizaria contra mercados emergentes, se estivesse tendo, né, um rally, o dólar estaria desvalorizando, ou numa crise moeda desenvolvida valorizaria contra o dólar, né, tipo o euro e o ien, mas o que está acontecendo é o dólar valorizando contra todo mundo. Mas dentro dessa cabeça, o renminbi da China continuar valorizando contra o dólar nesse período todo, meio que sem parar numa linha, né, reta, super estável, para a gente chama muita atenção. Isso para a gente é a definição de como isso é diferente versus a última crise, né, que você olha, a gente escolheu aqui um período, inclui o Covid, né, que obviamente nasceu na China, então você, né, tem quase 10% de valorização do renminbi contra o dólar, enquanto, né, quase todas as moedas do mundo desvalorizaram contra o dólar. E a razão disso é que o fundamento está muito forte. Eu passo para o Fernando aqui para falar um pouco mais sobre isso. Não, legal. Outro destaque também desse gráfico da esquerda é a volatilidade, né? Você pega a volatilidade do real, como ela é muito grande, e a volatilidade do renminbi é muito pequena, tá? E tem alguns motivos, né, por trás disso. Primeiro, assim, campo macro, realmente o fundamento externo é bom. Então, a conta corrente da China ficou bem mais superavitária depois da pandemia, né, por dois motivos. Primeiro, que o mundo inteiro precisa comprar bens da China, e o segundo também porque tem a restrição de viagens internacionais em função da pandemia, então a conta de serviço ficou menos deficitária. Mas está aí, assim, é o que é. Então você tem um superávit de 2% do PIB, dá aí cerca de 400 a 500 bilhões de dólares de conforto nas contas externas, né, enquanto a conta externa americana só piora. E tem, por trás disso também, tem outro aspecto super relevante, que é a questão do governo da intenção do governo chinês. Tá? O governo chinês ele busca deixar a moeda estável, pouca volatilidade e relativamente forte para atrair fluxo estrangeiro para a China. Eu acho que a China ela será uma economia rival da americana, como a gente já mostrou, mas ela tem um sistema financeiro muito mais incipiente que o americano, naturalmente. Tem muito para desenvolver. Só que para que esse desenvolvimento aconteça de maneira em plenitude, vamos pensar assim, ele precisa que basicamente o investidor estrangeiro participe desse mercado. E uma das formas que ele pode fazer para o investidor participar desse mercado primeiro, ter um banco central ortodoxo que consegue gerar uma taxa de juros positiva nesse mundo de juro negativo. E o segundo ponto é que tem uma moeda estável. Uma moeda que não é fixa, isso é muito importante, toda moeda flutua, o euro flutua, o ien flutua, o CNY também flutua, mas é uma moeda que a intenção deles é se desvencilhar de um comportamento de moeda emergente clássico, né? O renminbi, o objetivo é que o renminbi passe a se comportar muito mais como uma moeda como o euro, ou como o ien, ou como a libra esterlina, do que, por exemplo, uma moeda de país emergente que tem muita oscilação, muita volatilidade, que normalmente cai em momentos de crise. Não é isso que está acontecendo com o CNY, tá? O governo chinês tem mantido realmente uma tendência de apreciação, de fortalecimento e de pouca volatilidade, exatamente para convidar o investidor internacional a participar desse mercado e a desenvolver o mercado financeiro chinês a tal ponto de também rivalizar com o americano ao longo do tempo.
E aí você tem realmente muito espaço para crescer, né? Então esses dois gráficos mostram isso. Da parcela dos portfólios globais, a China nem é a 10ª colocada na alocação de ativos, né? A economia da China é a 2ª maior, o market cap da bolsa é o 2º maior, em bonds é o 3º maior do mundo, mas só está além da 10ª posição em termos de alocação global de portfólio. E isso está mudando um pouco na margem, né? Quando a gente olha o gráfico da direita, a gente vê a participação do estrangeiro crescendo em renda variável, em renda fixa também, tá? Mas tem assim, um caminho enorme para alcançar o padrão americano, né? Então a gente está falando de renda fixa na China, basicamente 3% é detido por estrangeiros, enquanto que nos Estados Unidos é 30%, 10 vezes mais. Então você tem um caminho enorme de fluxo para acontecer, e conforme esse fluxo vai acontecendo, naturalmente isso vai ter implicação em preço de ativo. Vai ter implicação no preço do ativo da renda fixa, da bolsa e também da moeda. Então a gente colocou aqui assim, o fluxo para renda fixa, que tem crescido bastante desde 2014, com algumas datações, né? Foi quando, por exemplo, o governo mudou a legislação para convidar o investidor internacional a participar do seu mercado. Daí em 2019 o índice soberano de renda fixa passou a fazer parte dos índices globais, então de renda fixa, o que gera um fluxo passivo maior para o país. Isso só tende a crescer, tanto por todos os aspectos que a gente comentou aqui, né, pelo fato do juro ainda ser positivo, pelo caráter de porto seguro que a renda fixa tem na China, a renda fixa soberana, e também tem a parte da diversificação das reservas internacionais, que é outro fluxo potencial muito grande, né, estimado aí para os próximos anos, um fluxo potencial de quase 400 bilhões de dólares. Se você pegar no gráfico da direita, a alocação em renminbi por parte dos soberanos é baixíssima e naturalmente também tem muito espaço para crescer. A gente já tem visto os bancos centrais mudarem a sua alocação de moedas, privilegiando também um pouco o renminbi. Então você tem duas fontes de fluxo muito fortes para acontecer ao longo dos próximos anos. Acho que é basicamente a mesma ideia, né? Então a gente vê aqui na renda variável como o QFII Connect tem gerado um fluxo também exponencial aqui para ações locais, né, crescendo 80% por ano nos últimos anos. Acho que dá para ver que naquela crise de 2015, 2016, como tinha pouco fluxo do estrangeiro lá para ações locais, nem era uma coisa, né, relevante, mas que agora isso está aumentando muito. A gente fala com todos os bancos estrangeiros, todo mundo iniciando cobertura nas ações locais, os locais também, né, realmente prestando muito mais atenção nisso. Então isso aqui é uma coisa estrutural, né? Eu acho que de vez em quando muitos investidores pensam que a China, agora o governo está falando para você comprar isso, agora aquilo. A gente já viu alguns ciclos, né, meio extremos na China no passado, mas agora eu acho que isso aqui não é disso que a gente está falando. Isso aqui é uma coisa estrutural, onde o governo está realmente querendo incentivar o desenvolvimento do mercado de capitais local. Então a gente vê a governança das empresas melhorando muito também. E aqui a gente também mostrou só outras coisas aqui, né, mostrando que a composição do índice, né, tem muita tecnologia e também o peso dentro daquele ETF EEM, né, EEM. Você vê que a China A-Shares ainda tem um peso muito pequeno, mas isso vai aumentar nos próximos anos, né, quando tiver um peso apropriado para isso, metade do EEM vai ser China como um todo. E agora aqui, só para concluir, eu acho que talvez as páginas principais da apresentação, que é realmente o que a estratégia teria dado de retorno fazendo um backtest, né? Aqui na esquerda está a versão em dólar, para ficar comparável, né, com os Estados Unidos e com a Europa. Então a gente pode ver esse ano com o S&P subindo, né, 20 e poucos % no ano. Ainda assim o risk parity americano cai no ano, porque os juros, né, abriu muito, né, esse ano. Europa, né, não performou tão bem ações e abriu juros ainda mais, então também a performance foi mal. E China, esse risk parity, né, que é o portfólio equilibrado que eu falei desde o começo, está tendo uma performance boa, até com ações estando marginalmente negativo no ano, porque a moeda tem ido bem, você recebe um carrego na moeda além disso, né, a renda fixa tem fechado bem. Então o ponto aqui é que você tem um portfólio equilibrado que consegue navegar bem, né, dependendo das características do mercado, podem ser diferentes em cada momento. E aqui, voltando para 2008, isso surpreendeu a gente ainda mais, né? Então, pensa o que é um risk parity, né? A Bridgewater, a famosa que ela é, exatamente com esse conceito de risk parity, porque foi a melhor coisa, uma das melhores coisas do mundo, né, nas últimas décadas, especialmente a versão americana,
porque o S&P subiu muito e Treasury também valorizou muito, né? Então a gente como brasileiro sempre pensa, poxa, deveria ter deixado todo o meu dinheiro em S&P mais Treasury nos últimos anos. E a gente também, lendo o jornal, pensa, poxa, está tendo uma crise na China toda hora, né? Em 2015, aí depois teve o Trade War quando o Trump foi eleito, aí depois teve, né, o Covid nascendo lá, depois teve tungada em Alibaba, setor de educação, etc, etc. E, para a gente foi até surpreendente pensar que os dois, né, performaram em linha nesse período longo, em dólar. E a gente olhando para frente pensa, né, o S&P agora num PI que é o all-time high, excluindo a bolha de tecnologia, o juro real, né, da Treasury que a gente mostrou muito negativo e com, né, um país que foi o país que mais se endividou no período do Covid. Então olhando para frente pensando, da onde que vai vir, né, todo esse retorno nesses ativos? E na China a gente pensa o contrário, valuation razoável, crescimento muito acima do Ocidente. E a renda fixa ainda dando um juro real razoável e a moeda que a gente mostrou que a gente também tem uma confiança boa. Então a gente acha que se eles conseguiram performar tão bem nos últimos anos, imagina para frente. E aí aqui na direita é o que é de fato a estratégia, então é um risk parity, né, de China, só que, né, onde a gente também faz o hedge de volta para reais, então não tem exposição do dólar. Nesse fundo. Então, no mundo onde a gente acha que o CDI deve ir para, né, duplo dígito próximo ano, você vai receber todo esse carrego do CDI, além dos rendimentos aqui desse portfólio equilibrado. E só para ressaltar um ponto importante, né, isso aqui é uma gestão ativa, mas isso aqui é só o cenário base que a gente usa, né, para dar uma ideia do backtest, mas a gente tem uma gestão ativa onde a gente faz, né, algumas mudanças, qual o peso que a gente quer ter de ações, né, tem um certo parâmetro de se a gente quer ficar um pouco under, um pouco over em ações, mesma coisa em renda fixa, mesma coisa na moeda, se a gente quer ter um duration mais longo ou menos longo, e qual é o passivo da moeda, se é sempre o dólar ou se é outra moeda também. Então a gente faz uns ajustes finos e também pode ter alguns hedges, dado que a volatilidade lá é baixa, uma coisa que também dá para proteger um pouco o portfólio em muitos momentos sem gastar muito prêmio. E então aqui também, né, o que é importante é a mesma ideia do que a gente mostrou na página anterior, só que usando os 4 momentos de estresse do mercado dos últimos anos, né? Então a gente vê a Lehman como que essa estratégia quase não sofreu nada, nem dava para perceber que estava no meio da maior crise, né, talvez, né, de décadas, e a crise da Europa, e aí a crise na China e o próprio Covid. E dá para ver que realmente é descorrelacionado, tudo que a gente falou antes, né, muito importante para qualquer portfólio, e é uma coisa que dá um retorno positivo ao longo do tempo e descorrelacionado. É isso basicamente, né, que eu acho que todo mundo deveria estar buscando. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.